E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para contar mais um relato ou uma história. E a história de hoje é O Feiticeiro que Desafiou o Pastor. Então se você gosta de conteúdo, né, eu já peço a vocês, já deixa o like aí, caso não conheça nosso canal ainda, então assista o vídeo caso goste. Eu peço que no final então não esqueça de deixar um like para ajudar a gente, ok? E quem sabe poder se inscrever no nosso canal também. Então vamos ao relato. Essa história ela aconteceu aqui perto, vou dizer que é perto de casa, né? Mas aqui não é muito longe daqui. Então esse quem contou foi um senhor que eu conheço e ele é evangélico, né? Aí. Então essa história assim, hoje em dia, no caso tem a parte das igrejas, né? Então são construídas geralmente dentro dos bairros, né? Ali, mas essa igreja, ela, que esse pastor, né, que era pastor dessa igreja, ela foi construída bem no meio do campo mesmo, sabe? E daí foi onde tudo aconteceu. Então, essa história já tem no mínimo, acho que uns 40, 50 anos, mais ou menos, né? Então aconteceu assim. Então, tinha um senhor que nessa época ele ainda não era pastor, ele era um irmão, né, de igreja, e ele veio da cidade para morar no campo, para morar no sítio. E no sítio ele foi e comprou um lote, ele comprou uma chácara, né? Depois, posteriormente, se tornou um pequeno sítio. Então, né, para saber assim, tem uma chácara, o sítio e fazenda. Então, o que vai definir é o tamanho, né, do quantos hectares é ali, né, que daí vai aumentar ali. Mas então o sítio é uma propriedade assim média, digamos assim, é meio grandinha, né? Ok, então ele foi e comprou o sítio de um homem, né? Esse irmão de igreja, né? Digamos assim. Esse irmão foi e comprou esse sítio, né? Desse homem que era um fazendeiro. Então ele tinha uma fazenda e ele começou a vender pedaços, né? Dessa fazenda que se transformaram em sítios, né? Nessa região perto de onde que eu moro aqui. E daí ele vendeu então um pedaço, né? Um sítio, né? Um pedaço da fazenda que virou um sítio para esse irmão da igreja, né? E o tempo passou, né? Então ele não tinha um problema, né? Ali quando ele vendeu tal. Só que daí chegou um momento que esse irmão, ele foi, não vou dizer que é elegido, mas ele subiu ao cargo de pastor. E daí na cidade, nesse bairro onde, né, a gente morava, que eu moro ainda, né, tal. E quando aconteceu isso, né, nesse tempo para trás, esse irmão, ele tinha que se deslocar vários quilômetros até chegar na igreja na qual ele congregava, né, ali. E daí ele pegou e falou assim, olha, então como ele subiu a pastor, ele conseguiu verba e falou assim, eu vou fazer uma igreja na minha propriedade, né, vou fazer em tal lugar. E daí, ok, né, na parte dele, ele foi conversar com os irmãos para poder conseguir verba, né, as condições para começar a construção. Então ele pegou, foi, começou a carpir o lote lá, começaram a ajeitar o canto, né, onde que ia ser feita essa igreja no sítio mesmo, sabe? Bem no sítio mesmo, fora do bairro, bem longe. E daí começou, né, o processo de fazer a igreja ali. Daí nisso, ele começou a ter problemas, né? Algumas vezes ele estava ali, vinha um cachorro um pouco grande e queria avançar nele, né? Porque ele, tipo assim, nesse tempo para trás, as pessoas tinham que fazer com as próprias mãos, né? Não tinha assim os pedreiros assim já formado e tudo mais. Então a própria pessoa ia lá e começava, né? Ele começou a limpar então esse quadrado onde que ia fazer ali no terreno dessa, né, posteriormente que se tornou a igreja. Ele começou a limpar, carpir, né, e ajeitar ali para começar, né, a construção da igreja. E ele notou que começou a aparecer animais ali, tipo um cachorro, vinha e ficava avançando nele, não queria deixar ele trabalhar. Daí no outro dia aparecia às vezes, né, vaca, bezerros, né, e ficavam, né, ali atrapalhando, derrubavam as coisas dele. Ele começou a achar aquele meio estranho, né? E certo dia ele estava ali trabalhando, né, começando já, né, tinha recebido algum material, né, para poder já começar, tinha pessoas trabalhando, e daí não tinha específico assim que eles estavam. Daí esse dono que tinha vendido para ele essa terra chegou, né, o ex-dono no caso da terra onde que ele estava fazendo, chegou para ele e falou assim: "O que você está fazendo aí?" Daí ele falou assim: "Ah, né, paz de Deus, irmão, né, como os irmãos evangélicos falam, a paz de Deus e tudo e tal." Daí o homem pegou, olhou para ele e falou assim: "Aham, tá bom. O que você tá fazendo aí?" Aí ele falou assim: "Ah, aqui eu planejei, né? Deus me mostrou aqui que é para mim fazer uma igreja aqui. E eu vou construir aqui uma igreja para nós congregar e tudo mais, para trazer a palavra de Deus aqui." E daí o cara olhou para ele e falou assim: "Não, aqui você não vai construir nada."
Daí esse irmão, né, que é um pastor, falou assim, não, eu vou construir sim, Deus mandou eu fazer aqui e vou fazer, né? E daí o homem pegou e falou assim, não, aqui é meu terreno, não vai. Daí ele falou assim, não, eu comprei de você, aqui é meu agora. Então você não vai me impedir de construir aqui. Então eles discutiram ali e tal, né? E o homem saiu. E depois daquele dia, né, todo santo dia aparecia bicho ali que não ficava avançando, ficava atrapalhando a obra, para atrasar ou pro irmão ali, pro pastor desanimar, né, do que estava sendo feito ali, né? E daí os dias foram passando e daí o pastor começou a pensar se realmente ele deveria ou não fazer a igreja ali, porque estava tendo muito atrapalho. E daí ele pegou e né, apresentou uma oração a Deus ali e conversou com Deus se realmente ele deveria ou não abrir aquela igreja que estava tendo muitos problemas ali, né? E daí o Deus falou para ele, no caso da oração, segundo o que foi me contado, né? Deus falou para ele na oração que um feiticeiro que estava atrapalhando as obras, que estava atrapalhando o andamento ali. E era para ele ficar esperto que ele ia entender quem era, né? E quando chegasse os bichos que vinha atrapalhar, né? Era para ele, como fala assim, tem um termo, Então quando chegasse os bichos, era para ele repreender em nome de Jesus, né? Em nome de Deus ali o que estava acontecendo. Então no dia seguinte que ele fez essa oração, dito e feito, eles estavam trabalhando, daqui a pouco chegavam os bichos e ele começou a repreender. Ele repreendia, o bicho ficava mais bravo ainda, saía correndo e se enfiava no mar. E, né, foi avançando na obra, até que teve um dia que nos últimos dias ali apareceu, né, na hora que a noite estava começando a chegar, as pessoas estavam indo embora, e daí esse irmão, esse pastor, ele ficou até um pouquinho mais tarde, e conforme ele ficou até mais tarde, trabalhando, ajeitando algumas coisinhas para adiantar pro dia seguinte, ele viu que chegou um cachorro, um daqueles cachorros que tinham vindo alguns dias antes, mas chegou aquele cachorro, sabe? Com os pelos assim, bem uriçado mesmo, e já com os dentão pra fora, assim. E dele ele conta essa história, esse pastor contou pra esse irmão, né, que me contou, esse senhor. Ele falou assim que naquela hora ele tinha certeza que aquele cachorro ia, né, destrinchar ele no dente, porque ele veio com uma fúria mesmo pra cima do pastor. E daí no primeiro momento que ele tava assim, que ele se virou, que ele viu esse cachorrão assim preto, e daí ele já foi indo de costa assim, e o cachorro foi correndo para poder abocanhar mesmo, já ia pular na jugular assim do pastor. Aí naquele momento ali ele começou a fazer as orações dele, começou a repreender em nome de Jesus ali, e daí aquele cachorro começou a ficar inquieto assim, e começou que ele queria avançar, mas não conseguia, né, porque o pastor tava, né, usando todo o poder que ele tinha de certa forma ali, né, né, chamando Jesus ali e tal, esconjurando né, ali repreendendo o inimigo ali, como é falado na igreja evangélica. Ali o cachorro tentava morder ele, não conseguia, e o pastor vai lutar, até que teve uma hora que o cachorro foi tentar morder ele, e alguma coisa parece que como fosse um raio deu no cachorro, assim, o cachorro caiu no chão. Daí nisso o pastor pegou e continuou fazendo as orações dele assim, clamando o nome de Jesus assim. E daqui a pouco aquele cachorro assim começou a se debater no chão assim, né? E conforme ele se debateu assim, daqui a pouco ele começou a perder a forma de cachorro. Começou a ganhar a forma de um homem. E conforme ele ia ganhando a forma de um homem, o pastor, né? Ele olhando pro cachorro se transformando assim, olhando, a hora que ele viu assim, daqui a pouco o cachorro deixou de ser um cachorro e se tornou um homem. E quem era o homem? Era o dono do sítio, no caso o dono da fazenda que tinha vendido a propriedade para ele, né? E ele que estava tentando impedir a formação e a construção da igreja. E daí ele perguntou por que você estava fazendo isso? Depois que ele se transformou ali e que foi revelada a identidade dele, ele falou que ele odiava a crente e não queria uma igreja ali perto da propriedade dele, porque senão possivelmente ia atrapalhar, né, os trabalhos dele, as coisas que ele fazia, né? Só que daí depois que aconteceu isso, ele não teve remédio. E daí, né, segundo esse irmão, né, que me contou, ele falou assim, você já falando para o pastor, né? Assim, com você eu já tinha ouvido falar que a gente não podia porque você é muito próximo de Deus, né? E realmente é verdade. Então, de hoje em diante você pode mexer, pode fazer sua igreja aí que eu não vou interferir, porque eu sei que você tem poder mesmo. Então, eu não quero confusão pro meu lado. Daí depois desse dia em diante, esse pastor ele conseguiu fazer essa igreja, né?
e, né, esse homem não atrapalhou ele mais, né, ali. E daí ele conseguiu, né, fazer a igreja e congregou, né, e essa igreja funcionou durante vários e vários anos, né, até que teve um dia que esse pastor ele foi e fez a igreja né, mais afastada dentro do bairro, de concreto, né, mas essa igreja era muito bonitinha, eu me lembro dela ainda, né, quando ela tinha aqui por perto, no lugar onde foi feita, né, ali, mas eu não sabia dessa história. Essa história eu fiquei sabendo recentemente e achei bem interessante. Então quase era um caso de lobisomem ali, né, de licantropia também, como outros vídeos do nosso canal aí, né, mas esse era específico, era um feiticeiro, então que ele tinha um poder, né, e daí outra coisa também interessante, né, que ele foi pego no flagra, né, quando ele estava transformado em cachorro, no caso um lobo, né, um lobisomem, mas segundo quem me contou o relato, esse senhor, o pastor contou para ele que mesmo os outros animais, o bezerro e outros bichos que vinham atrapalhar, todos eram o mesmo homem que se transformava, né? Então, se você pensar pouco tentado que não era o homem, né? O feiticeirão ali, ele podia se transformar em vários bichos ali, podia escolher, assim, hoje eu quero virar uma cabra, hoje eu quero virar um lobisomem, né? Eu hoje quero virar um bezerrão, né? Mas brincadeiras à parte, então foi um relato, né, que dizem aconteceu por aqui, né, perto de casa aqui, há alguns anos atrás, uns bons anos atrás, né? Eu acho que eu não tinha nem nascido ainda, mas achei bem interessante, né? Você gostou do relato? Então, se gostou, não esquece de deixar um like pra gente aí, né? Comenta alguma coisa se quiser e também pense em se inscrever no nosso pequeno canal aí, né, para poder fazer ele grande um dia, se Deus quiser, tá bom? Então ficamos por aqui, até um próximo relato, até mais.